O tutorial de hoje é pra gente fazer essa maleta aqui, olha só. Ela tem plástico cristal na tampa, então você consegue ver o que tem dentro da maleta. Atrás ela é fechada e ela é toda estruturada com vivo na volta toda, na tampa e no fundo, para facilitar manter a forma da maleta, mesmo quando ela não está totalmente cheia. Essa maleta ela tem zíper na volta toda e essa parte aqui do fundo é fechada. O molde que foi disponibilizado para download, você consegue fazer 3 modelos dessa maleta aqui. Essa daqui, que tem o cristal na tampa e uma moldura de tecido na volta. Eu fiz essa moldura aqui para poder esconder o acabamento de viés interno. Não achei que ficou tão legal aparecendo o acabamento. Mas, se você preferir, você pode fazer a tampa toda no cristal. Se você for fazer a tampa toda no cristal, é só você pular a parte do vídeo onde eu ensino a fazer a moldura no cristal. E você também pode fazer ela toda fechada. Essa aqui, por exemplo, é a tampa desse meu modelo de maleta. Ela não tem a tampa no plástico cristal, não tem a tampa transparente. Se você optar por fazer dessa forma aqui, é só você repetir os mesmos passos do fundo para fazer a tampa e fazer os dois iguais. Você pula a parte do vídeo onde eu faço a tampa no cristal. Tudo utilizando o mesmo molde que está disponibilizado para download aqui na descrição do vídeo. Se você me segue aqui no canal há algum tempo, você já percebeu que eu gosto de cortar os meus tecidos de forro um pouquinho maior do que o molde. Eu gosto de ter essa flexibilidade para trabalhar com o forro. E essa peça de hoje, ela não é exceção. Então, se não ficou totalmente claro no vídeo, todos os meus forros eles são cortados um pouquinho maior do que o tamanho de molde, tá ok? Vamos lá? Para o tutorial de hoje, é legal você ter em mãos o molde que está disponível para download aqui na descrição do vídeo. Esse molde é uma peça de 32 por 22 centímetros, com um dos cantos arredondados para referência e uma janela para o plástico cristal. Nós vamos usar esse molde em 2 partes da maleta. Para o fundo, usando somente a parte de fora para riscar, e para a tampa da maleta, usando a parte de fora e também a janela para o plástico. Usando a marcação de fora do molde, nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta da sua escolha, eu estou usando R1 200 gramas, um pouco mais encorpada, uma vez no tecido de forro, e uma vez no plástico cristal. O tecido principal, a manta e o forro não são cortados com os cantos arredondados, somente o plástico cristal, se você preferir. Os cantos dessas outras partes serão arredondados na hora da costura de segurança. Eu já deixei marcado aqui com giz os 4 cantos arredondados no meu tecido principal. O forro eu gosto de cortar um pouco maior, porque assim fica mais fácil para arredondar os cantos, mas isso é opcional. O meu tecido principal já está fixado à manta e matelaçado. Usando a marcação de fora e de dentro do molde, nós vamos cortar uma vez no tecido principal e uma vez no forro. É importante reparar que a marcação de dentro do molde, ela não é uma marcação de corte. Eu risquei ela no tecido, mas eu cortei cerca de 1 centímetro maior. Dei uns piques nas curvas e levei para o ferro de passar. Dobrei toda essa margem de costura aqui, nas 2 peças, para elas casarem certinho, a hora que a gente colocar uma em cima da outra e fazer um sanduíche com o plástico cristal. Além disso, também precisaremos de 3 cortes de 85 por 12. Uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no tecido de forro. E 3 cortes de 18 por 14. No tecido principal, manta e forro. As minhas peças também já estão fixadas à manta e matelaçadas. E finalmente, vamos precisar de um zíper de 85 centímetros, 2 cursores, 30 centímetros de alça,
aproximadamente 2 metros de viés para acabamento interno, 2 metros de vivo e 2 pedacinhos para acabamento, e um pé calcador para vivo. Opcional, você também pode colocar rebites na alça para reforçar e dar um acabamento diferente. Vamos começar pelo fundo da maleta. Eu risquei os cantos arredondados no molde do meu tecido principal. Então agora eu vou posicionar o meu tecido principal avesso com avesso no meu forro, vou alfinetar e levar para a máquina, passar uma costura de segurança na volta toda, unindo essas duas partes e ao mesmo tempo passando a costura no arredondado dos cantos. Depois eu vou refilar o excesso de tecido. Aqui está o fundo da maleta, fixado ao forro e já com os cantos arredondados. Agora nós vamos fazer a tampa da maleta. Eu vou posicionar o meu tecido principal em cima do plástico cristal, com o direito virado para cima, e vou alfinetar a volta toda. Não preciso me preocupar se o alfinete vai furar o plástico, porque essa parte vai ficar escondida. Depois de alfinetar o tecido principal, eu vou fazer a mesma coisa com o forro, mas agora eu preciso prestar bastante atenção porque ambos os tecidos precisam estar bem alinhados. E agora eu vou para a máquina passar uma costura nessa janela do plástico cristal, bem rente à borda desses dois tecidos. Se preferir, pode diminuir um pouco o ponto da máquina para 2 ou 2,5, assim fica mais fácil para fazer a costura em curva. Feita a costura da janela do cristal, eu também já fiz o arredondado do molde e já passei uma costura de segurança na volta toda de fora para essas três partes ficarem juntas. Agora nós vamos fazer o canal do zíper. Eu vou pegar o meu corte de 85 por 12 do tecido principal e vou cortar aqui em cima uma faixa de 3 centímetros. Aí eu vou pegar o meu forro de 85 por 12 e vou cortar uma faixa de 3,5 centímetros. Então eu vou ficar com dois pedaços de 85 por 3 e 85 por 3,5. Agora eu tenho o meu forro com 85 por 3,5 e o meu tecido principal 85 por 3. Lembrando que eu cortei 3,5 aqui, porque eu gosto de cortar os meus forros um pouco maior do que o tamanho do molde. Se você estiver cortando o seu forro no tamanho exato do molde, você vai cortar 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui também. Agora eu vou fixar o meu zíper fazendo o canal do zíper da seguinte forma. Posiciono o meu zíper, lado direito do zíper, virado no tecido principal, dessa forma. Passo uma costura de segurança bem na beiradinha da fita do zíper, posiciono o meu forro, lado direito, para baixo, vou alfinetar toda a extensão do meu corte e vou passar uma costura bem rente à cremalheira do zíper, dessa forma. A cremalheira do zíper tá bem aqui. Vou passar uma costura bem rente à cremalheira do zíper com o pé de máquina comum. Eu vou fazer isso em cima e depois eu vou fazer embaixo, usando aqueles pedaços de 3 centímetros que a gente cortou. Depois de costurado, a gente vai rebater a costura do zíper.
Finalizado o canal do zíper, eu também já coloquei os meus 2 cursores, cada um fechando para um lado. Se você tem dúvida de como colocar o cursor no zíper, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro com detalhes. Eu também já refilei qualquer diferença de tamanho que tenha ficado aqui no final, para deixar tudo retinho. O meu tecido que tinha 85 centímetros agora ficou com 82,5. Eu também já alfinetei o forro no tecido principal e já passei a costura de segurança aqui na volta todinha e cortei o excesso. Agora nós vamos montar o fole da maleta. O fole finalizado, ele tem que ter 98 centímetros no total. Eu vou pegar aqueles meus 2 tecidos menores e vou montar o fole da seguinte forma. Vou colocar esse lado aqui, direito para baixo, em uma das extremidades do meu canal do zíper. Vou passar uma costura de segurança aqui. Vou pegar o forro, vou colocar atrás e vou costurar com um pé de máquina. Daí eu vou virar e rebater essa costura aqui, da mesma forma que eu fiz com o zíper. Feito isso, a gente vai medir o total para poder fechar o outro lado com exatamente 98 centímetros. Costurei um dos lados e eu já medi o meu corte todo. Considerando a margem de costura, eu precisei cortar aqui 1,5 cm para ficar no final com 98. Esse número pode ser maior ou menor para você. Isso vai depender do quanto você precisou refilar aqui ao terminar o seu canal do zíper. É sempre importante fazer essa verificação antes de finalizar o fole. Eu já cortei o excesso e para fechar essa costura tem um passo um pouco diferente que eu vou mostrar em detalhes. Primeiro, eu posiciono essa parte do tecido aqui, lado direito com direito, e vou passar uma costura bem aqui. Finalizada essa costura, eu vou virar a minha peça e vou fazer um rocambole com todo esse excesso aqui. E aí eu vou trazer o meu forro por cima dessa peça. Vou prender aqui com clips e vou passar a costura bem aqui. No final vai ficar bem confuso, vai ficar desse jeito aqui, ó. Mas aí é só puxar isso aqui e desvirar a peça que ela vai ficar certinha. Eu vou para a máquina de costura fazer esses passos e já volto aqui para desvirar esse fole pronto para você ver como é que vai ficar. Terminei aqui de costurar o meu rocambole. Agora eu vou puxar essa costura aqui, vou desvirar tudo. E agora eu vou voltar lá para a máquina, só para rebater essa costura aqui, igual foi feita do outro lado. Finalizado o meu fole com 98 centímetros, rebati as costuras aqui, aproveitei para passar 2 costuras de segurança aqui e aqui para unir o forro com o tecido principal e não ficar aquela abertura aqui. Na hora que a gente for fechar a maleta vai ser bem interessante a gente ter feito isso para não atrapalhar. Agora eu vou marcar os 4 meios do meu fole. Como assim os 4 meios? Imagina que a nossa maleta vai ser mais ou menos assim. Eu vou marcar o meio aqui, aqui na frente e nas 2 laterais. Eu vou começar marcando o de trás. Eu vou juntar aqui costura com costura da nossa parte de trás do fole e vou fazer um pique na parte de cima e também na parte de baixo. Feito isso, eu vou dobrar o meu fole e vou medir com a régua ou com a fita métrica a mesma distância daqui para cá dos meus piques. Encontrei aqui o meu meio com 24,5
de cada lado do meu fole. Eu vou fazer pique em cima e embaixo desse lado e desse lado. E vou fazer aqui também. Aí eu marco os 4 meios do meu fole. Agora nós vamos aplicar a alça no fole da maleta. E eu já fiz algumas marcações aqui depois que eu encontrei o meio. Eu passei um risco aqui no meio, e aí eu encontrei aqui, nós tínhamos 12 centímetros no total, eu risquei aqui com 6, para eu saber exatamente onde é o meio do meu fole, para eu colocar a minha alça bem no meio. Feito isso, eu marquei 7 centímetros para a esquerda, 7 centímetros para a direita, e depois, a partir dessa marcação, eu coloquei mais 3 centímetros, e a partir dessa daqui, mais 3 centímetros. A minha alça eu vou fazer da seguinte forma, eu vou dobrar aproximadamente 1 centímetro a 1,5 centímetros para dentro, vou alfinetar bem aqui nessa parte dessa marcação mais afastada que eu fiz, e vou passar uma costura na máquina, um quadrado aqui, e depois um X no meio. Esse quadrado, ele vai vir exatamente nessa outra marcação aqui, ou seja, esse quadrado ele vai ter 3 centímetros e o X no meio. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou dobrar aproximadamente 1 centímetro a 1,5 centímetros. Vou posicionar aqui na minha marcação mais afastada. Vou passar uma costura em quadrado de 3 centímetros, que vai vir até essa outra marcação aqui, e vou fazer um X no meio. É opcional se você quiser colocar rebites depois aqui no final dessas duas costuras da alça do fole. Alça finalizada, eu também já coloquei a minha tag e os rebites de acabamento. Agora vamos preparar o fundo e a tampa da maleta para receber o vivo. Eu vou pegar o viés da cor que eu escolhi para fazer o acabamento interno e eu vou costurar ele do lado do forro por toda a volta da seguinte forma. Vou abrir um dos lados do viés, vou posicionar bem rente a lateral e eu vou passar a costura bem em cima dessa marca da dobra. Eu vou fazer isso na volta toda, inclusive nos cantos arredondados. Aqui na hora dos cantos, você nem precisa dar piques. É só vir bem devagarzinho, ajustando o viés e passando a costura aqui em cima da marca da dobra. A emenda desse viés eu faço da seguinte forma. Aqui é o meio da minha peça. Eu separo mais ou menos um pedaço assim, passo do meio e venho começar a minha costura bem aqui. Eu deixo toda essa parte solta. Aí eu faço a costura na volta toda. Quando eu chego aqui do outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu paro a minha costura mais ou menos aqui e fica essas duas partes aqui soltas. Aí eu dobro elas no meio aqui, eu encontro as duas no meio. Faço uma marca, né? Eu dobro assim, alfineto, levo para a máquina de costura, passo uma costura bem aqui e aí depois eu corto esse excesso e costuro esse resto que ficou aberto. Pode parecer meio confuso aqui na mesa, mas eu vou mostrar lá na máquina de costura, vai ficar mais fácil para entender. Viés todo costurado do lado do forro. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou a minha emenda, ó. Eu faço desse jeitinho aqui. Do lado direito ela fica assim, ó. Tem gente que gosta de fazer na diagonal, né? Seguindo
aqui o viés, a forma do viés, eu faço reto mesmo. E tem gente também que gosta de fazer o acabamento com um pedacinho, igual a gente vai fazer no vivo. Mas isso é muito pessoal. Agora eu vou fazer a mesma coisa, colocar o viés na volta toda do lado do forro da tampa. Chegou o momento de aplicar o vivo na tampa e no fundo da maleta. E para isso você precisa agora trocar o pé calcador da sua máquina para um pé de costurar vivo. Eu vou mostrar no detalhe. Esse pé calcador, ele tem essa parte aqui embaixo, que é aonde o vivo corre. Ele vai vir por aqui e a agulha vai descer bem nesse furinho aqui. Vai correr dessa forma. O vivo vai ser fixado da seguinte forma. Do lado direito da minha peça, eu vou pegar o pedaço do meu vivo e vou pegar o pedacinho para acabamento. Eu vou colocar o pedacinho para acabamento aonde eu vou começar o meu vivo, mais ou menos aqui. Aí eu posiciono o meu vivo bem aqui, corto esse excesso e venho passando a costura no pé calcador. Bem assim, o meu vivo ele vai vir rente ao meu tecido. Vou fazer as curvas, não é necessário dar piques, e vou fazer isso na volta toda. Quando eu chegar aqui desse outro lado, eu vou parar a costura mais ou menos aqui, vou cortar o excesso de vivo que sobrar, vou encaixar bem aqui, vou passar essa parte de acabamento por cima, e aí a minha costura vai vir por aqui por cima, passar por cima desse acabamento aqui e terminar mais ou menos aqui, com o retrocesso. Eu vou fazer isso no fundo e na tampa da maleta. Se você preferir, alfinete o viés aqui desse lado para deixar ele assim abaixado, que aí ele não te atrapalha na hora de aplicar o vivo, porque pode acontecer de você estar costurando desse lado e não ver que desse lado aqui o viés está todo embolado, aí pode acontecer de ficar assim, ó, e passar a costura aqui por cima. Então passo o alfinete, principalmente nos cantos arredondados, para deixar esse viés abaixado e ele não te atrapalhar na hora de costurar. Terminada a costura do vivo, vai ficar desse jeito, ó. Do lado direito do tecido principal, o vivo. E do lado do forro, o viés de acabamento. Aqui eu coloquei os alfinetes nas duas peças para manter o meu viés no lugar. Eu também já marquei na tampa e no fundo os 4 meios da minha peça. Marquei com a caneta. Agora nós vamos clipar o fole para começar a fechar a nossa maleta. Lembrando que vamos continuar costurando com o pé calcador de vivo. Eu vou começar pelo fundo da maleta, unindo primeiro os 4 piques que fizemos no fole aqui no fundo. Foi para isso que eu encontrei os 4 meios. Lembra daqueles 4 piques que a gente fez para marcar o meio aqui, aqui e nas laterais? Esses piques a gente vai colocar exatamente nessas marcações aqui dos meios do nosso fundo, tá? Eu vou virar o meu fole com o forro para fora. Vou eleger um dos lados para receber a frente da minha maleta, que é onde tem a alça. Vou unir aqui, pique com a marcação. E vou colocar um clipe. A partir daqui eu vou fazer a mesma coisa com os 4 lados. Feitos os 4 lados, agora eu vou ajeitar as curvas e colocar bastante clipe aqui nessas curvas para ficar bem ajeitadinha.
Terminado de marcar aqui, clipar a volta toda, percebam que o meu fole ele deu exatamente certinho na volta toda do meu fundo. Por isso é muito importante você terminar o fole com exatamente 98 centímetros, porque senão não vai casar no molde que está disponibilizado para download. Agora eu vou levar para a máquina de costura e vou passar uma costura na volta toda, unindo o fole e o fundo da minha maleta, usando o pé calcador para vivo. Terminada a costura do fole, eu vou retirar esses alfinetes que estavam aqui. E agora eu vou dobrar esse viés por cima dessa rebarba de costura aqui. Vou virar ele aqui por cima, vou encostar bem aqui nessa costura aqui, na linha, e vou costurar aqui por cima para fechar esse acabamento aqui. Se você preferir, utilize um agulhão para te ajudar a ir segurando o viés no lugar. Terminado o fundo da maleta, nós vamos repetir os mesmos passos para costurar a tampa da maleta. Vamos unir o fole com a tampa, clipar tudo, costurar a volta toda, dobrar o viés para o outro lado e costurar a rebarba por dentro do viés. Lembrando que para unir o fole com a tampa, a gente vai achar os piques dos 4 lados e vamos unir com a marcação dos 4 meios que a gente fez na tampa. Sempre com direito para dentro. Tampa toda clipada na volta toda. Não esquece de deixar um pedaço do zíper aberto, porque senão a gente não vai conseguir desvirar essa peça depois da costura toda feita. Finalizamos todas as costuras do avesso. Finalizei aqui também a tampa, aproveitei para colocar uma etiquetinha pelo lado de dentro. Agora nós vamos desvirar a peça pronta. Vamos terminar de abrir o zíper. Está aqui finalizada a nossa maleta toda estruturada com o vivo para manter a forma e com a tampa no plástico cristal. Esse é o fundo da nossa maleta. Essa é a parte de cima. E aqui a frente. E esse foi o nosso tutorial da maleta Bianca. Eu coloquei esse nome nela porque é o nome da cliente que me deu a ideia de fazer exatamente esse modelo aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Comenta se você fez, vai fazer, se você gostou, se você está vendendo bem, se você encontrou alguma dificuldade durante a execução. E se você fez, não esquece de marcar lá no Instagram tatitalhari.handmade. Eu tô doida para saber como é que ficou as peças de vocês.